A graça de Deus será o tema das nossas próximas aulas. E eu quero desafiar você a não perder nenhuma mensagem dessa série, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais a sua vida com essa palavra. Antes de nós começarmos, eu quero me certificar de que você realmente entende o que significa a graça de Deus. Porque com muita frequência as pessoas confundem graça e misericórdia. E realmente elas são parecidas. Nós podemos dizer que elas são dois lados de uma mesma moeda. Mas é importante nós entendermos a diferença que existe entre graça e misericórdia. Então vamos lá. Graça significa receber de Deus aquilo que é bom e não é merecido. Leia comigo de novo aí. Graça é receber de Deus aquilo que é bom e não é merecido. Por exemplo, a salvação. A Bíblia afirma que a salvação nos é oferecida pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem de nós, isto é, não vem através dos nossos méritos, de nossas boas obras ou de nossa justiça própria. A salvação vem de Deus através de sua graça. Portanto, graça significa presente de Deus. A graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. É Deus nos dando um maravilhoso presente sem merecermos receber ele. Isso é graça. Misericórdia significa não receber de Deus aquilo que é ruim e que nós merecemos. Veja que misericórdia é o oposto de graça. Ela nos beneficia, assim como a graça nos beneficia, mas misericórdia é o oposto. Misericórdia significa não receber e graça significa receber. Misericórdia significa não receber aquilo que é ruim e graça significa receber aquilo que é bom. Como eu disse, são dois lados de uma mesma moeda. Por exemplo, o inferno nós merecemos, mas Deus, pela graça, nos dá a salvação. Deus, por sua misericórdia, não nos lança no inferno. A Bíblia afirma de forma categórica que todos os homens pecaram, que todos se separaram de Deus e que todos merecem ser condenados ao inferno. Mas a misericórdia de Deus não nos dá aquilo que é ruim e que nós merecemos. Por causa de sua misericórdia, Deus não nos lança no inferno. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Resumindo, graça significa receber de Deus aquilo que é bom e não é merecido. Misericórdia significa não receber de Deus aquilo que é ruim e é merecido. Ok? Bom, tendo dito isto, vamos avançar aqui em nosso estudo para focarmos na graça de Deus. Talvez numa outra ocasião nós faremos um estudo falando somente a respeito da misericórdia de Deus. A graça de Deus, ela pode se manifestar de muitas formas diferentes. E essas manifestações da graça de Deus, elas são agrupadas em dois grandes grupos. O primeiro é chamado de graça comum e o segundo chamado de graça
particular. Hoje nós vamos falar das manifestações da graça de Deus nesse grupo aqui chamado graça comum. A graça comum é assim chamada porque a sua manifestação é comum a toda a humanidade. Ou seja, é uma manifestação da graça de Deus que beneficia todos os seres humanos. Essa manifestação da graça de Deus é dada a toda a humanidade. Deus oferece a toda a humanidade aquilo que ela não merece. A graça comum, ela não leva ao arrependimento e ela não leva à salvação. Mas o homem é abençoado através dela, de muitas formas. E eu quero mostrar para os irmãos aqui pelo menos 4 manifestações da graça comum que abençoa toda a humanidade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a graça comum se manifesta sobre o mundo natural. Mesmo sob a maldição do pecado, a Terra, o planeta Terra, o lugar onde nós vivemos, não se tornou um lugar inóspito, não se tornou um lugar só de espinhos, só de deserto, só de sofrimento. Mas aqui onde nós vivemos, continua sendo um lugar bom para se viver por causa da manifestação da graça de Deus sobre o mundo natural. Veja o que diz, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 45. Ele é Deus, faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quem manda sol e chuva? Deus. Deus manda. E manda isso por causa da sua graça. Nós não merecemos receber sol e chuva, mas Deus manda por causa da sua graça. E Ele manda sobre todos, sobre justos e injustos. Por isso, é uma manifestação da graça comum. Atos, capítulo 14, versículos 16 e 17 diz: No passado, Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Veja que o texto de Atos diz que por sua bondade Deus mandou chuva e colheita no tempo certo. É a manifestação da graça de Deus sobre o mundo natural que faz com que esse lugar onde nós vivemos ainda seja um lugar habitável. Se não fosse a graça de Deus, a terra seria um lugar insuportável. Se não tivéssemos sol, se não tivéssemos chuva, se não tivéssemos colheita, esse lugar aqui seria ruim demais, impróprio para a nossa habitação. Mas Deus, pela manifestação da sua graça, continua abençoando a humanidade. Em segundo lugar, há uma manifestação da graça sobre o intelecto humano. Ou seja, Deus deu ao homem a capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso, deu ao homem conhecimento, capacidade de desenvolvimento. Isso é uma manifestação da graça de Deus sobre o intelecto humano. Vários cientistas do passado foram cristãos, temiam a Deus. Podemos citar alguns aqui, Kepler, Pascal, Isaac Newton e ainda outros. Esses homens serviram a Deus e foram abençoados com uma manifestação da graça sobre os seus intelectos. Esses homens descobriram coisas que abençoaram e ainda abençoam toda a humanidade. Como bem disse João Calvino, toda verdade é verdade de Deus. Ou seja, cada descoberta científica que abençoa a humanidade, em geral, na verdade, é fruto
da graça de Deus. Daniel, capítulo 2, versículos de 20 a 22, diz assim: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Quem dá sabedoria e conhecimento, quem revela coisas profundas, é Deus, através da manifestação de sua maravilhosa graça. E isso, quando feito, por exemplo, no campo da ciência, isso é feito para abençoar toda a humanidade. Em terceiro lugar, há uma manifestação da graça de Deus sobre a moral humana. Os efeitos do pecado e o domínio de Satanás nesse mundo poderiam levar a humanidade a níveis muito, mas muito baixos de pecaminosidade. O mundo jaz no maligno. O homem é pecador por natureza. Se não houvesse uma manifestação da graça de Deus sobre a moral humana, nós iríamos muito mais longe nos nossos pecados, cometendo os nossos pecados, nós iríamos muito mais longe do que já realmente fomos. Tá? O mundo só não está pior porque Deus intervém e refreia a humanidade quando manifesta a sua graça sobre a moral humana. Tá? Dessa forma, o homem não é tão ruim como poderia ser. É por causa da graça de Deus que nós não somos tão ruins quanto poderíamos ser. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: De fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. As exigências da lei estão gravadas em nossos corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Essa frase aqui, que diz que as exigências da lei estão gravadas em nosso coração e também há uma manifestação no nosso pensamento e na nossa consciência, é isso que faz com que a gente não vá tão longe em nosso pecado. Mesmo aqueles que não conhecem a Deus, eles têm uma certa moral, eles têm um certo comportamento que os impede de fazer algo do mais ruim calibre possível. E isso é uma manifestação da graça de Deus. Quando os homens refreiam seus impulsos pecaminosos e não se tornam tão ruins como poderiam ser, fazem isso porque a graça de Deus colocou uma lei dentro dos seus corações. Por último, há uma manifestação da graça de Deus sobre a sociedade humana. A graça de Deus se manifesta na existência das organizações e das estruturas da sociedade humana. O governo é instituído por Deus para restringir o mal, para proteção e também para benefício da sociedade. Já imaginou se não tivéssemos nenhum tipo de governo, nenhum tipo de autoridade, nenhum tipo de regra para organizar a nossa sociedade? Como isso seria? Seria terrível, cada um fazendo o que pensa, cada um agindo do seu próprio jeito. Seria uma verdadeira anarquia.
Mas Deus providenciou, pela sua graça, que autoridades fossem constituídas para organizar a sociedade. Romanos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6, explica isso. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deus manifestou a sua graça sobre a sociedade humana, providenciando autoridades para organizá-la. Nós estamos chegando ao final. Eu quero relembrar a você o que é graça. Graça é um presente de Deus que nós não merecemos receber, mas que Ele mesmo assim nos entrega. Essa graça de Deus se manifesta de duas formas. Se manifesta em graça comum e em graça particular. E a graça comum, nós podemos observar ela sobre o mundo natural, quando Deus manda chuva, sol e colheitas. Nós podemos observar a graça comum sobre o intelecto humano, dando a nós sabedoria, conhecimento e discernimento para desenvolver situações, coisas, para desenvolver o mundo para o nosso benefício. Nós percebemos a graça de Deus sobre a moral humana, refreando os impulsos do ser humano, não permitindo ele ir tão longe em seu pecado como ele poderia ir, e há uma manifestação da graça de Deus sobre a sociedade humana, fazendo com que as autoridades organizem a sociedade humana para melhor vivermos aqui. Em resumo, o que nos resta é gratidão e louvor a Deus pela manifestação da sua maravilhosa graça. Que você possa viver uma vida assim, cheia de gratidão e louvor a Deus, que pela graça te amou, te salvou e tem abençoado a sua vida. Um grande abraço, fica na paz, até a próxima.